Para concluir a nossa playlist de função do segundo grau, vamos analisar o gráfico da função do segundo grau. Para isso, vamos recorrer a dois exemplos. O primeiro é f de x igual a x ao quadrado mais 6x mais 5. Vamos fazer uma correlação dessa função com o gráfico. Aqui nós temos a malha com dois eixos. Nós temos aqui o eixo y na vertical e o eixo x na horizontal, eixo das abscissas e eixo das ordenadas. A parábola que representa essa função é exatamente essa. E o primeiro ponto que nós vamos analisar aqui nesse gráfico é exatamente o ponto C. O ponto C, que nada mais é do que o nosso 5 aqui. Esse 5 aqui é o nosso ponto C. Esse ponto ele fica localizado exatamente onde o gráfico corta, ou seja, toca o eixo Y. E esse gráfico aqui, que é a parábola, ele está tocando o eixo Y exatamente aqui nesse ponto aqui. Esse ponto aqui, nós observando ele aqui, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui, esse ponto é exatamente o 5. A ideia desse vídeo aqui é fazer a correlação aqui da função com o seu gráfico. Então, a gente vai ser bem objetivo nesse sentido. Aqui nós temos o ponto C, que é exatamente o ponto onde o gráfico corta o eixo Y. Outro ponto importante que eu quero que vocês analisem aqui é exatamente esse ponto aqui, que é como o gráfico está cortando o eixo Y. Esse gráfico está cortando nesse sentido aqui, ou seja, no sentido crescente da parábola. Colocando o bonequinho aqui nessa extremidade, você vai ver que ele vai descer aqui até esse ponto. A partir desse ponto aqui, ele começa a subir. Então, esse gráfico está cortando esse eixo Y na sua parte crescente. Essa análise aqui sempre vai acontecer quando o nosso B aqui for positivo. E observe que o nosso B aqui é exatamente mais 6. Toda vez que o B for positivo, a parábola vai cortar o eixo Y exatamente na sua parte que é crescente. Ok? Então, a gente já viu dois pontos importantes aqui. O próximo ponto é exatamente o vértice da parábola. Você lembra dos vídeos anteriores da carinha feliz e a carinha triste, onde a gente analisava o sorriso? Então, aqui nessa função aqui, você vê que o nosso A ele é positivo. O nosso A ele é mais 1. Quando é positivo, como é a boquinha da carinha? Então, quando é positivo, nós vamos ter a boquinha feliz, que é exatamente essa estrutura aqui. Essa estrutura aqui, quando o nosso A é maior do que 0, ok? Nesse caso, quando nós temos a boquinha feliz, acontece que nós vamos ter o nosso ponto de mínimo da função. Então, quais são as coordenadas desse vértice? Nós temos aqui 1, 2, 3, 4. Então, ele vai partir aqui e vem aqui no menos 4. E aqui nós temos 1, 2, 3. Então, tracejando aqui, nós vamos ter menos 3. Então, a coordenada desse vértice aqui vai ser x igual a menos 3 e y menos 4. Os outros pontos são exatamente as raízes. As raízes a gente aprendeu que é exatamente onde o gráfico corta o eixo x. Então, aqui nós temos uma raiz e uma outra raiz aqui. Essa raiz aqui é exatamente, nós temos aqui 1, então, sentido negativo, menos 1. E a outra raiz, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Então, esses são os pontos principais para a gente estar analisando o gráfico da função de segundo grau. Vamos analisar agora o segundo exemplo, que é esse f de x igual a menos 2x ao quadrado menos 2x mais 4. Colocando aqui a malha, eixo y e eixo x. Aqui nós temos a parábola. O primeiro ponto que a gente vai analisar é exatamente onde o gráfico corta o eixo y, está cortando aqui nesse ponto, e esse ponto aqui é exatamente o nosso C. Aqui está 4, né? Olha aqui,
1, 2, 3, 4. Então, exatamente, está cortando no 4. O outro ponto importante é saber se ele está cortando o eixo Y no sentido crescente ou no sentido decrescente. Observe que a parábola está cortando o eixo Y exatamente na sua parte que é decrescente. Quando isso acontece, nós podemos ter certeza que o nosso B, nosso número B aqui, ele vai ser negativo. E de fato ele é negativo. No caso anterior, o nosso B era positivo. Então, o gráfico estava cortando o eixo Y na sua parte crescente. Aqui é o contrário. Já é negativo, então está cortando na sua parte decrescente. O outro ponto é o nosso vértice. Observe que o nosso vértice aqui está no meio desse quadradinho aqui. Então, tracejando esse ponto aqui, nós vamos ter exatamente menos 0,5 no eixo X. E aqui, como está no meio aqui, nós temos 4 aqui, metade de 4 e 5 é 4,5. Então, as coordenadas desse ponto aqui, que é o vértice da parábola, nesse caso aqui, ele vai ser o ponto de máximo. Nós temos aqui uma boquinha triste, já que o nosso A é negativo. Já viu isso no vídeo anterior. Então, aqui é o nosso ponto de máximo, certo? É o nosso vértice da parábola. Os outros pontos é exatamente a raiz. Nós temos aqui uma raiz onde o gráfico corta o eixo X, está cortando nesse ponto e está cortando nesse ponto. Quem são as raízes aqui? Observe. A raiz aqui é exatamente 1, positivo. E aqui nós temos 1, 2. Como está do lado esquerdo do eixo X, nós temos números negativos aqui, menos 1 e menos 2. Aqui é a segunda raiz. Não sabe como determinar a raiz? Então, vê o vídeo em que tratamos desse conteúdo. Não sabe determinar o par ordenado do vértice da parábola? Então, vê o vídeo anterior. Inclusive, lá tem um macetezinho da carinha, né? Em que deixamos claro que quando A é positivo, nós vamos ter o sorriso feliz. E quando nós temos o A menor do que 0, nós vamos ter uma carinha triste, ou seja, a boquinha triste, tá? Toda vez que o A for negativo. Então, com isso a gente fecha esse conteúdo de função do segundo grau. Valeu!